Olá, seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim. Eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência, e hoje eu vou falar um pouco a respeito sobre o Ho'oponopono para relacionamentos. Mas não apenas os relacionamentos amorosos, mas relacionamentos em geral. Somos seres sociais e se você entender como os relacionamentos em geral funcionam, automaticamente entenderá como funcionam os relacionamentos amorosos, os relacionamentos familiares, os relacionamentos no ambiente de trabalho, os relacionamentos com os amigos, enfim, todos os tipos de relacionamentos. Mesmo porque, gente, são com as pessoas mais próximas que geralmente temos mais memórias para liberar, para limpar, para purificar e resolver. Na maioria das vezes, são através dos conflitos que as memórias se manifestam. E se você sentir ou ter conflito ou mal-estar em relação a outra pessoa, com certeza tem uma memória ou várias memórias que estão se manifestando por meio dessa pessoa para você. E reparem que sempre quando acontece uma discussão calorosa e quando você diz para o outro que o que ele te falou te magoou, na verdade não foi o que ele te falou que acabou te magoando, mas a fala dele foi que acionou uma memória que está dentro de você. E a primeira coisa que você precisa compreender, e eu sempre trago isso aqui no nosso canal, principalmente quando eu falo a respeito do Ho'oponopono, é que você precisa abrir a sua mente e compreender que tudo que está na sua vida é de sua responsabilidade. É você que atrai essas situações para a sua vida. Você querendo ou não, você tem que compreender isso. Não é porque existe lá fora, não é por causa do outro, não são as causas externas. Tudo está dentro de nós. Aceite que você é 100% responsável por sua vida. E quando eu falo ser responsável, é muito diferente de culpado, tá, gente? Eu sei que para muitas pessoas é muito difícil entender e assumir isso, mas quando assumimos essa responsabilidade, quando compreendemos que tudo que acontece conosco e entendemos que carregamos energias e memórias do nosso passado o tempo todo, e por conta dessas memórias, muitas coisas ficam se repetindo, porque são memórias que estão ali guardadas. E as nossas emoções, elas estão diretamente ligadas à forma como nos relacionamos com as outras pessoas. E quando limpamos essas memórias, quando curamos nossas feridas, nossas crenças, nós também conseguimos limpar no outro, porque acabamos por desfazer os cordões que nos ligam a elas com essas situações, que são os cordões ACA. E quando a gente desfaz esses cordões, passamos a ter uma vida com muito mais harmonia com o outro. Se você prestar atenção, sempre que surge um problema em sua vida, você está lá. Você já parou para pensar sobre isso? Então, gente, só que tem algumas pessoas que, se não tiverem essa consciência, elas nunca vão conseguir entender e acessar essa informação. E vão continuar justificando que é algo externo que possibilitou que esses problemas surgissem em suas vidas. Que sempre existe um culpado por essas situações problemáticas existirem em suas vidas. Mas não se engane, o problema está dentro de você por conta de algumas memórias. E se está se manifestando é porque uma memória ou uma crença foi acionada por isso. E quando a pessoa não enxerga o problema como algo interno dela, né, como alguma memória que precisa ser limpa, ela pensa que o problema está em tudo, menos nela. E com isso, ela não consegue limpar e resolver. Aí já viu, né? O problema sempre vai estar no seu emprego, no seu patrão, no seu namorado, no seu marido, nos seus pais, nos seus filhos, nos seus amigos. A pessoa sempre irá acreditar que o problema está sempre em alguém de fora. E quando ela tem esse pensamento, ela não se dá a oportunidade de limpar essas memórias e essas crenças. E isso acaba se repetindo cada vez mais. E aí a pessoa muda de emprego e ela não consegue perceber que os mesmos problemas continuam a acompanhá-la. E ela até percebe que todos os seus chefes são muito parecidos, que agem da mesma maneira, mas ela continua acreditando que o problema estão neles e não nela. E o mesmo acontece com os relacionamentos amorosos, gente.
Geralmente as pessoas dizem que os mesmos problemas continuam a se repetir com elas, só mudam os namorados. Elas até falam que todos os seus ex-namorados são exatamente iguais ou que os relacionamentos sempre terminam da mesma forma. Então não adianta você mudar de emprego, não adianta você mudar de cidade, não adianta você trocar de namorado, você mudar de marido, porque o problema vai te acompanhar. Ele está dentro de você e ele vai se manifestar por conta das suas memórias e das suas crenças. Então, gente, comecem a perceber essas oportunidades não como um desafio, mas como uma oportunidade de limpar essas crenças e começar a aprender com elas. Quando sentimos uma dificuldade em nossos relacionamentos, podemos sim purificar essa parte em nós. Aceite e aproveite a ocasião que lhe é ofertada para que você possa aprender com isso. Uma vez que você aprende a lição, já não mais será preciso passar pela experiência. Então presta atenção nisso que eu vou te falar agora, isso é muito importante. Se uma situação se repete em sua vida, é porque você ainda não aprendeu essa lição. Você ainda continua passando por essas experiências que estão sempre vindo à tona. Vamos supor, por exemplo, que você tem um problema mal resolvido com seu marido sobre um determinado assunto. E você não tem dúvida que você tem razão. Sempre que esse conflito acontece dessa maneira, você acredita ter sempre razão e que ele é sempre o culpado. Então, diante dessa situação, você só fica argumentando, procurando maneiras de convencê-lo que você tem a razão, você tenta ficar justificando a situação. E isso acontece, gente, porque em casos de conflitos, a gente sempre acha que nós temos razão e não o outro. Se olharmos do lado de cada um, todos têm razão, porque cada um está olhando por uma perspectiva diferente. Entende? E a partir do momento que você decide mudar, né, a maneira como você age, onde você assume a sua responsabilidade e você decide corrigir os seus pensamentos que te levam a essa situação problema, aí sim as coisas começam a mudar. A princípio, quando você estiver passando por um problema, apenas se faça a pergunta: qual é a lição aqui? O que é que eu preciso aprender com essa situação? Faça essas perguntas e comece a limpar e a purificar com o Ho'oponopono. Você só atrai situações complicadas para a sua vida para aprender alguma coisa com elas, algo que você ainda não conseguiu aprender. Então comece a limpar, que provavelmente você irá descobrir o que é que você precisava aprender com essa situação. E aí você começa a trabalhar a partir de suas próprias emoções, dos seus próprios sentimentos, da sua situação e do que essa situação gera em você. Sempre que você limpa memórias e crenças em você, você também limpa no outro e aquilo passa a não te incomodar mais ou a incomodar cada vez menos. Então simplesmente entenda que não é a outra pessoa, e sim as memórias que aquela pessoa aciona em você. Assim como tem memórias que você também aciona em outras pessoas, né? Em todos os relacionamentos nós precisamos limpar essas memórias, mesmo porque nós funcionamos a partir dessas memórias, das nossas memórias que estão ali no nosso subconsciente. E esse trabalho de limpeza de memórias não é limpar na outra pessoa, e sim limpar em você. Você só precisa ter essa clareza de que tudo está em você. E o Ho'oponopono vai te ajudar muito a perceber qual é o seu papel na própria situação em que você está vivenciando. E lembre-se sempre, você não é o culpado, e sim o responsável. E isso são coisas completamente diferentes. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se gostou, já deixa seu like. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana estamos trazendo bastante conteúdos aqui para vocês, conteúdos que te ajudam a entrar na frequência do universo e conteúdos que ajudam a expandir a sua consciência. O meu muito obrigada, beijos e até a próxima.